dia, Cuca. Tudo bom? A atuação lá em Minas não trouxe a classificação, mas ela é evidente que encheu pelo menos a torcida de confiança para o jogo de amanhã. Eu queria saber se a vitória, apesar de não ter garantido a classificação, também encheu, deu um ânimo dentro do elenco, trouxe um ânimo para você. Lá, lógico que foi um jogo muito difícil, porque não preciso falar aqui que o Cruzeiro tem uma das melhores equipes do Brasil, que vocês sabem, que é um candidato a título de Copa, que é o último campeão da Copa. Né? E que nós fizemos um grande jogo, saindo atrás contra um Mineirão cheio e empolgadíssimo no feriado em BH. Empatamos o jogo e dentro da estratégia nossa, não foi um jogo com muitas chances de gol, mas um jogo foi bem controlado, né? O Cruzeiro teve algumas oportunidades no começo do segundo tempo, mas depois que a gente corrigiu, a gente estabilizou bem também. E tivemos a eficácia na hora certa de matar o jogo, né? Fazer o 2-1. Fosse um campeonato brasileiro, era tudo que a gente queria. Ainda nos faltou um gol, teve aquele lance fatídico, mas que já é passado, e a gente tem que enaltecer também os méritos do Cruzeiro, que ao longo da partida mereceu passar adiante, e boa sorte para eles. Para nós fica o sabor de ter conquistado a primeira vitória. Os meninos aí há 5, 6, 7 jogos que não venciam, tiram peso, nos dá um ânimo novo, né, para o torcedor também, para que a gente possa fazer um jogo bom amanhã. A gente está sempre correndo atrás, né? Nós jogamos lá com o Ceará nos esperando e nós vindo num desgaste. A mesma coisa quando a gente foi jogar com o Atlético Mineiro, que não teve o desgaste no meio da semana. A mesma coisa com o Cruzeiro, que preservou o time, e agora a mesma situação com o Sport, que não jogou no meio de semana. Então esse desgaste, ele ocorre e cabe a gente avaliar bem o grupo, né? A conversa que eu tive com eles hoje, você não tem como treinar essa chuvarada que tem aqui, o campo muito pesado. Nós conversamos lá dentro, guardar energia para amanhã e ver amanhã que forma que nós vamos utilizar o grupo. Se os mesmos jogadores que jogaram lá em Minas, se eles vão estar numa condição ideal, ou se alguns não vão estar na condição ideal e jogam outros que estejam na condição ideal de jogo, porque é um jogo de força também, devido à condição do clima e devido a ser um jogo de confronto direto. Um adversário que está na nossa frente e que a gente pode dar uma encostada aí no caso de vitória. Ô Cuca, bom dia. A pressão no futebol, ela acaba, num primeiro momento, estourando sempre no treinador quando os resultados não acontecem. Você chegou, pegou o Santos numa condição não legal na tabela em termos de Campeonato Brasileiro, não tem tempo para treinar, é jogo em cima de jogo, aí acontece um problema desse como hoje. Como é que está sendo tentar remontar esse Santos apenas no diálogo? Não é fácil, porque, como eu já falei outras vezes, o Santos ainda tem jogador praticamente por estrear. Aqui na Vila ninguém viu ainda o Brian jogar, nem o Sanches, nem o Derlis. Então tem ainda, não é o normal que ocorra isso no final de agosto, no meio de agosto, igual a gente está, mas é o que está acontecendo. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade com diálogo, com conversa. Você não consegue treinar, tem que trabalhar mais internamente bem e contar muito com o talento do jogador, não só dentro de campo, como na inteligência dele entender também. Cuca, ainda sobre a vitória lá em Minas, apesar da eliminação, no vestiário, como é que estava a expressão dos jogadores, o clima, claro, com a eliminação, mas interrompeu uma sequência negativa de 2 meses aí? Estava ruim. Eles estavam muito abatidos. Eu, quando entrei, fui o último a chegar, estava todo mundo de cabeça baixa, parecia que a gente tinha perdido o jogo. E logo eu quis mostrar para eles que não era essa a realidade, que a gente tinha que valorizar e muito aquela vitória, apesar de não ter passado adiante. Cuca, bom dia. Você já falou um pouquinho de desgaste e o fato de o Santos sair atrás do placar, que tem sido muito comum, e você ainda ter que buscar esse resultado. Já existe um desgaste natural e ainda você tem que remar mais para conseguir um resultado. Isso te preocupa? Mas isso é do jogo, isso acontece, né? Vai ter uma hora que você vai sair na frente
E não é por isso também que se vai ganhar o jogo. O jogo é jogado, às vezes sai atrás, temos muito tempo que não saímos na frente, e daqui a pouco vai sair à frente, e tem que saber jogar a partida com o resultado à frente também. Tomara que ela aconteça logo. Cuca, bom dia. Aqui do seu lado esquerdo. Tudo bem? Desde a sua chegada, né, a diretoria do Santos tem trabalhado constantemente, eu acho que em parceria, obviamente, com a comissão técnica, para trazer aí um centroavante. E tantos nomes foram falados e parece que nenhum deles dá certo. E sempre que a gente vem acompanhando, tem a história do estrangeiro que não dá certo, o atacante que poderia vir e ajudar e acaba melando porque o Cuca barrou. Isso te incomoda particularmente, a história de que fique rondando aqui a Vila Belmiro de que o Cuca não gosta de estrangeiros? Lógico que incomoda porque é uma inverdade, né? Uma mentira muito grande. Eu trouxe diversos estrangeiros para o Brasil, trouxe Lugano, trouxe Montilho, trouxe no Palmeiras, Mina, enfim. Eu indiquei ao presidente aqui, o Nicolas Blandi, que na minha opinião era uma característica diferente do Marco Ruben e era mais necessária para nós a característica do Nicolas Blandi do que do Marco Ruben. Eu indiquei para ele. Eu indiquei Marcelo Moreno, Wagner Love, que não conseguimos trazer. Marcelo Moreno é um brasileiro, entre aspas. Tenho nada, pelo contrário, eu gosto do bom jogador, independente de que ele seja, bom profissional. Então, isso é uma coisa errada, né? Não vieram jogadores, aí não é comigo, aí não sou eu que sou o responsável por isso. É bom deixar isso bem claro, né? Que daí acaba logo esse negócio de o Cuca não quis esse ou aquele. Foi uma questão de característica apenas e a indicação que eu fiz. Se não veio, paciência. O Cuca, bom dia aqui na sua frente. A gente viu a torcida combinando, além da recepção calorosa e de vir apoiar o time, combinando uma chuva de sal grosso, um banho de sal grosso no elenco, no ônibus, quando chegar. Você que tem as suas crenças também, como é que você está vendo isso? Já chegou para vocês? Como é que está sendo? Não, agora é novidade que você está me passando. Tá bom? Tudo que é pro bem que venha, né? Que seja um sal grosso pequeno, né? Não machuca. Tamo junto, tamo junto. Eu já vi cara entrar em campo com sal grosso e vai jogando para trás. Eu já vi preparador físico entrar jogando balinha pro Santo dentro do campo, aí o jogador de repente passa, acha uma bala, come. Não, come essa aqui é trabalhada. Nossa, tem tanta coisa que você não tem ideia. O Cuca, é claro que o Santos ainda lamenta a eliminação na Copa do Brasil, mas é vida que segue. E aí é tentar pensar no lado positivo, poder ter uma folga um pouco maior no calendário. Isso, de uma certa forma, serve como consolo, se é que pode se colocar dessa forma? Como ter a folga? Como? Tem uma folga no calendário, né? Você fica fora de uma competição, você tem um tempo maior, vai ter um espaço maior. Claro que você não vai querer sair da competição, mas se não... Mas não dá, né? Ontem eu assisti Palmeiras e Bahia e eu me via ali no jogo com o Palmeiras, dizendo, olha, podia ser a gente que iria jogar com o Palmeiras. Poderia ser. Eu queria muito, mas não foi. É mérito do Cruzeiro também. A gente tem que enaltecer também que o Cruzeiro tem uma grande equipe, um grande treinador e mereceu passar adiante. Fossem nos moldes passados, nós teria passado, né? Se tivesse o gol qualificado, né? Infelizmente não teve. Enfim, já foi. Cuca, você mesmo falou na entrevista coletiva sobre aquele erro, né, da arbitragem na partida contra o Cruzeiro, só que o Santos levou o caso adiante para entregar um manifesto à CBF pedindo que o Rodolfo Toschi não seja mais escalado nas partidas do Santos. Para você, essa atitude ela pode ter algum efeito positivo, algum resultado? Eu acho que o Toschi é um bom árbitro, cara. O cara apitou bem, é um dos novos aí, dos melhores que tem. Eu acho até que ele deve apitar jogo nosso na sequência, que ele vai ter erro normal como todos têm, né? Eu não posso acreditar que tenha ocorrido má fé nele de forma alguma. Foi uma infelicidade que ele teve, mas ele é bom árbitro. A gente não pode pôr nele também um rótulo aí em cima dele não apitar mais jogo nosso. Lógico que é uma dor que a gente tem
e que a diretoria está representando essa dor de todos, né, do torcedor em especial, jogadores, mas a gente tem que falar, o cara é bom árbitro e ele vai seguir, vai passar por cima dessa aí tranquilo. Cuca, se você me permite projetar o jogo já de terça-feira, que para o torcedor santista, mesmo com a Copa do Brasil, se tivesse passado, eu acho que para o torcedor a Libertadores é a competição dos olhos, assim, né, que o torcedor fica na expectativa. Da tua chegada até essa véspera na Argentina, como é que vai chegar esse Santos? Dá para projetar, dá para dizer que chega pelo menos próximo daquilo que você gostaria, pelo menos na questão motivacional, na questão de entrega? É possível projetar de como nós vamos ver esse Santos na Argentina? Não é possível, né? A gente não sabe que cada jogo é uma história, né? O adversário está recém começando a temporada e provavelmente não põe o time titular jogar agora no final de semana. E você não pode se dar o luxo disso. Você tem que expor teus jogadores em cima do cansaço que eles estão, não, se não todos, a maioria, porque você está na zona do rebaixamento. Então, é essa corrida atrás que a gente está dando. E está no preço. Eu não me queixo, porque a gente sabia que era assim. Mas vamos trabalhar em cima de tudo que a gente puder, da melhor forma, para terça-feira também estar inteiro e fazer um grande jogo. A equipe do Independente é muito boa, a gente viu o jogo lá com o Cerezo, né? Ganharam, jogaram muito bem, uma equipe leve, jogadores selecionáveis, torcida muito boa, não preciso falar, que vocês sabem como são os argentinos, então dificuldade vai existir, mas a gente tem que estar preparado para ela e, se Deus quiser, fazer um bom jogo. Cuca, 2 semanas de trabalho por aqui. 2. E queria saber que relação que você já construiu com os atletas. Por que eu te pergunto? Na coletiva no meio de semana você usou a expressão guerreirinhos. Me pareceu uma coisa afetuosa até. Queria saber que relação que vocês já têm e por que esse termo assim tão carinhoso? Porque eles são, né, guerreiros. Não cabe aqui eu falar as dificuldades que eles têm. O esforço, o sacrifício que esses meninos têm, a cobrança que eles têm, às vezes até de forma exagerada, eu penso, né? Porque são jovens, né? A gente não pode jogar num menino de 21 anos todo o peso de um mau resultado, de uma má sequência de jogos, como às vezes acontece. Então, tenho conversado muito com eles, passado experiências que eu já tive em outros clubes, né? Eu acho que isso, para eles, está sendo bom também, né? E tenho tentado ser o escudo deles no máximo que eu posso, né? Porque eles têm que estar com a cabeça boa para poder jogar, para poder exercer a função deles. Se eles jogarem pressionados, aí é difícil, né? São muito jovens, mas todos eles são bons jogadores e grandes pessoas. Eu estou muito contente de estar aqui com eles, estou muito mesmo. Cuca, boa tarde. Bom dia. Queria saber se o Eduardo Sacha já vai estar disponível para o jogo de amanhã. E o que você acha desse jogador, que você não conseguiu ainda jogar com ele, uma vez que ele era titular antes da lesão, por favor? Já está disponível, trabalhou bem. Eu poderia ter levado ele para quarta-feira, mas daí a gente ia perder um tempo de trabalho. Está disponível, está 100% da lesão, está bem fisicamente, lógico, não está no ideal, porque não está numa sequência, mas é um jogador que eu acho fundamental para nós. Nós não temos um grande elenco e ele é um jogador versátil, né? Ele joga em diversas posições e vai nos ajudar bastante. Cuca, me permita ainda a Libertadores, né? Diferentemente da Copa do Brasil, na Libertadores o gol qualificado conta, né? Isso de alguma maneira muda na maneira de se comportar? Saber que pode jogar por uma bola, por exemplo, fazer um golzinho fora, a derrota por 2-1 menos ruim do que a derrota por 1-0. Como é que você trabalha isso para o jogo do Independente? Conversando, explicando para os jogadores que o quanto é importante um gol, o quanto que a gente tem que ter de vontade, de tesão de fazer um gol, né, de sair na frente, né. Lógico que eu já vendo o jogo de terça, vai ser um jogo de pressão e o adversário é qualificadíssimo, um time muito maduro. E a gente vai ter que passar por cima de diversas situações para trazer um bom resultado. Não é um jogo simples, um jogo comum, mas que a gente vai se preparar bem de todas as formas para ele. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, obrigado, bom final de semana para todos. Cuca, aqui.
Não, só queria saber se essa boa fase do Gabigol, entre aspas, que marcou 2 gols nos últimos 2 jogos, cessa um pouco essa vontade pelo camisa 9, ou você acha que ainda é imprescindível isso? O camisa 9, no caso. Não, eu não quero. Amanhã tem jogo, eu não quero falar em camisa 9, não. O meu camisa 9 é o Gabriel e o Yuri, são os 2 que eu tenho, né? Aí o que a diretoria fizer, tá feito. Eu estou com o meu pessoal aqui. Um abraço, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.